tonight. Bem, antes da gente começar a resolver esse exercício, vamos dar uma relembrada no que é dilatação térmica. Basicamente, a gente pode dizer o seguinte: vamos imaginar, então, que a gente tenha uma barra metálica, tudo bem? Então, a gente tem aqui um material, um pedaço, né, de qualquer material metálico, pode ser ferro, por exemplo, tudo bem? Então, a gente vai pensar o seguinte: olha, eu tenho essa barra, ela tem um certo tamanho, tá? Então, vamos pensar aqui que ela tem um certo tamanho que a gente vai chamar de L0, tudo bem? Então, L0 é o tamanho dessa barra antes de qualquer coisa que eu faça com ela. Bom, aí o que a gente vai ter? Vamos imaginar que eu peguei essa barra, essa mesma barra, tudo bem? Então, isso aqui, quando ela estava a uma temperatura, tudo bem? Então, estava numa temperatura 1, tinha uma certa temperatura. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou começar a aumentar a temperatura disso. Professor, como é que você vai aumentar a temperatura? O que você vai fazer? Por exemplo, eu posso pegar aqui, certo? E acender aqui uma vela, não é isso? Posso começar a aquecer essa barra, não é isso? Então, à medida que eu começo a aquecer essa barra, não é isso? Então, imagina que eu acendi essa vela, ela vai começar a esquentar e ela vai começar a fazer o que com essa barra? Vai transferir calor para ela. E à medida que essa barra vai recebendo esse calor, as suas partículas vão ficando mais agitadas. E à medida que elas vão ficando mais agitadas, elas vão querendo ficar, né, mais afastadas, vão se distanciar umas mais das outras. Não é? Então, ela está mais agitada e por isso elas se afastam, causando então uma dilatação desse material, tudo bem? E aí esse material vai começar a crescer, vai começar a crescer. Tá, então quando atingir uma temperatura, eu percebo aqui, né, que ele teve um aumento. Então agora ela não tem mais um tamanho L, né? Vamos dizer assim, ela não tem mais um tamanho L0, né? Então ela não está mais o mesmo tamanho inicial. Esse L0 é de L de comprimento que a gente usa e esse 0 é o inicial, né? Significa inicial. Tá? Então eu percebo que aqui, ó, se a gente observar comparando, né, aqui com a barra no seu tamanho inicial, a gente teve uma variação do comprimento, ou seja, a gente teve um ΔL. Então, à medida que nós temos uma variação na temperatura, passei de uma temperatura 1 para uma temperatura 2, houve um aumento, um ΔL. Isso é a dilatação térmica. Tudo bem? Isso é a dilatação térmica. Agora o problema é, nem todos os materiais dilatam da mesma forma. Alguns se dilatam mais do que outros, não é isso? E isso, quem vai dizer para mim quem que dilata mais ou quem que dilata menos, quem revela isso para a gente, é justamente a informação que ele me passou, que é o coeficiente de dilatação linear. Tá? Inclusive, ele disse que o coeficiente de dilatação linear da peça α1 é de 3 centímetros por quilômetro grau Celsius. É meio complicado isso, mas a gente vai explicar isso com mais detalhe, tá? E do α2, ele diz que é 4 centímetros. Tá? Então, o que isso quer dizer, né? O que isso está querendo mostrar para mim, tá? Então, basicamente, a gente pode dizer que esse coeficiente, não é? Coeficiente de dilatação, não é isso? Linear, coeficiente de dilatação linear, né? Ele mostra alguma coisa para a gente, tá? Que é esse alfa que a gente representa aqui. Ó. Então, coeficiente é um número, tudo bem? Então, ele mostra algum número para a gente, tá? Então, eu vou explicar a partir do α1. Ele está dizendo que o α1 é de 3 centímetros divididos por quilômetro vezes grau Celsius. Tá, vamos interpretar o que significa isso. Tá? Quando a gente interpreta isso, a gente está dizendo assim, olha, se eu pegar essa barra, tudo bem, e
fazer com que ela tenha uma variação de 1 grau Celsius na sua temperatura, tá? 1 grau Celsius. Essa barra, se ela tiver 1 quilômetro de comprimento, se esse material tiver 1 quilômetro de comprimento, 1 quilômetro de comprimento, ela vai sofrer uma variação de 3 centímetros. Tudo bem? Então, essa é a variação. É assim que a gente interpreta essa informação. Ela está dizendo o que para mim? Está dizendo o seguinte, ó, se eu pegar uma barra, tudo bem? Vamos supor que essa barra, tá? Então, vamos pegar aqui como exemplo, essa que a gente pegou, tá? Então, essa barra, vamos supor que ela tenha 1 quilômetro de comprimento. Se eu aumentar a temperatura dela em 1 grau Celsius, tá? Essa barra não vai ter mais 1 quilômetro, ela vai ter 1 quilômetro mais 3 centímetros, tá? Então, posso representar assim, vamos dar um exemplo, tá? Vamos supor, ela tem 15 graus Celsius, tudo bem? Tá. Se eu fizer com que essa, barra aumente de 15 graus Celsius para 16 graus Celsius a sua temperatura, ou seja, teve uma variação de 1 grau Celsius, tudo bem? Então, teve uma variação na temperatura, tá? O que vai acontecer? Essa barra que antes possuía 1 quilômetro, agora ela não tem mais 1 quilômetro. Ela vai ter 1 quilômetro e 3 centímetros. Então, a gente interpreta essa informação dessa forma. Está dizendo, olha, o coeficiente, ou seja, o número que expressa o quanto essa barra varia no seu tamanho, é de 3 centímetros para cada 1 quilômetro quando há uma variação de 1 grau Celsius na sua temperatura. Nem sempre é comum as pessoas expressarem o coeficiente linear de dilatação dessa forma. Esse é um jeito bem específico. A maioria dos exercícios não trabalha assim. A maioria dos exercícios trabalha de uma outra forma que eu vou explicar aqui, tudo bem? Mas antes de explicar, eu quero pegar isso aqui e colocar de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, entendível, não é? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pensar assim, ó. Vamos pensar, então, que a gente vai colocar todo mundo na mesma unidade de medida, tudo bem? Ó, 3 centímetros eu vou colocar em notação científica, não é isso? Então, coloquei em metros, tudo bem? Centímetro, centi é um prefixo que significa 10 elevado a menos 2, tudo bem? E aqui, quilômetro, quilo quer dizer 1000, então 1 quilômetro, 1 vezes 10 a terceira metros, não é isso? E grau Celsius, 1 grau Celsius. Tá. Então, o que eu vou fazer agora? Notem que esse metro e esse metro eu posso simplificar. Tá. Quando eu olho, então, para esse cálculo, ele vai ficar da seguinte forma, né? 3 dividido por 1 é 3. 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a terceira potência, eu conservo a base e subtraio as potências. Menos 2 menos o que está embaixo. Menos 2 menos 3, isso vai dar menos 5. E aí ficou aqui, ó, 1 grau Celsius. Não é? Ficou 1 grau Celsius. Tudo bem? Então, esse número também pode ser escrito da seguinte forma. 3 vezes 10 elevado a menos 5, não é? A cada 1 grau Celsius. Então, esse é o número que ele aumenta, certo? Só que nota que agora não tem mais unidade de medida, tudo bem? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai poder olhar tudo isso também de uma outra forma. Eu vou mostrar algum raciocínio para vocês para ver que esse número a gente também pode escrever de uma outra forma, tá? Então, quando eu escrevo, por exemplo, não é? Aqui, 0,3, isso é a mesma coisa que 3 sobre 10. Não é isso? Bom, se eu escrevo 0,03, isso é a mesma coisa que 3 sobre 10 elevado à segunda potência, ou 3 centésimos, e assim por diante, não é isso? Então, a gente sabe que esse número em fração também pode ser escrito numa forma decimal.
Vamos continuar e escrever isso de uma outra forma. Quando eu escrevo isso, eu também posso pensar que esse número também pode ser escrito dessa forma, né? Da seguinte forma, como se tivesse um 10 elevado a zero aqui. Né? Aí você fala, professor, mas por quê? Porque 10 elevado a zero, nós sabemos, não é isso? 10 elevado a zero, nós sabemos que vale 1. Então, eu também posso escrever isso, não vai modificar nada. 3 décimos vezes 1 é 3 décimos e não tem problema nenhum. Bom, então eu também posso fazer isso aqui, também posso fazer isso aqui. Bom, se eu posso fazer isso, eu posso também escrever da seguinte forma. 3 vezes 10 elevado a zero dividido por 10 elevado à primeira potência. E, usando a regra da propriedade de potência, então isso vai ficar assim, conserva a base e subtrai expoente. 0 menos 1 menos 1. Bom, também posso escrever isso aqui, 3 vezes 10 elevado a zero dividido por 10 elevado ao quadrado. Fazendo o mesmo raciocínio, vamos ter 3 vezes 10 a menos 2. A mesma coisa eu posso fazer aqui e, consequentemente, eu posso fazer isso, né, para vários números aqui e eu vou chegar, então, aqui a essa conclusão. Qual é a conclusão que eu chego aqui? A conclusão que eu chego é que quando eu tenho um número que está com uma potência negativa, ele é um número menor do que 1, não é isso? Ele é 0, alguma coisa, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Então, eu vou pegar agora e vou pensar, este número aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 5, ele pode ser escrito também da seguinte forma, não é isso? 3 vezes 10 a menos 5, né? Posso escrever assim, ó, tá? Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3 casinhas após a vírgula, não é isso? 10 a menos 3. Então, como aqui é 10 a menos 5, tem que ter 5 casinhas após a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Disso para cada 1 grau Celsius. Tudo bem? Bom, aqui a gente chega numa outra coisa que é interessante a gente comentar, tá? É interessante que a gente comente, tá? Para quê? Para que a gente possa, né, não perder de vista a interpretação desse número, né? O que significa dizer que o coeficiente tem esse valor, tudo bem? Tá. Agora eu quero fazer uma outra pausa para falar disso aqui, ó. Porcentagem. Quando eu falo assim, olha, 2 ou 20, né? Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Quando eu falo assim, ó, 20%, eu estou dizendo assim, ó, são 20 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,20. Quando eu falo 18%, é isso? Quando eu falo 18%, então eu estou falando 18 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,18. Quando eu falo para você 5%, eu estou dizendo, não é isso? 5 por 100, e então isso é 0,05. E se eu falar para você, agora, quanto que é 0,5%? 0,5% é 0,5 dividido por 100, e isso a gente sabe que vai dar um número, não é isso? Parecido com esse anterior que eu fiz, não é isso? Parecido com esse anterior, tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Ó, vai dar 0,005. Bom, professor, onde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte: se eu posso fazer esse raciocínio, eu também posso fazer o raciocínio contrário. Quando eu pego aqui o número, tá? Então, vamos aqui pegar aqui um número aqui. Por exemplo, quando eu pego esse número, então, 0,00003, que é o que eu tenho aqui, eu também posso transformar ele em porcentagem. Não é isso? Eu posso transformar ele em porcentagem, porque olha só,
eu percebo que para transformar de porcentagem para um número decimal, basta dividir por 100. Olha, 20 dividir por 100, transformei ele em decimal. E se eu quiser fazer o contrário, é só multiplicar 0,20 vezes 100, não é isso? Vamos ter 20%. Então, se eu multiplicar esse número por 100, eu vou transformar ele em porcentagem. E ao multiplicar ele por 100, essa vírgula vai andar 2 casinhas para a direita. Então, isso vai ficar 0,0003%. Então isso significa que, né? Isso significa que esse número aqui, este número, também pode me dizer outra coisa. Ele pode me dizer que existe um aumento de 0,003% no tamanho dessa barra quando há um aumento na temperatura de 1 grau Celsius. Então, quer dizer que este número, tá? Este número aqui, não é isso? Ele está dizendo para mim, este número, essa informação que eu traduzi aqui para essa outra forma, está me dizendo que a cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura, quando variar 1 grau Celsius, essa barra vai ter uma variação de 0,003% no seu tamanho. Ah, professor, mas isso é muito pouco. Geralmente a gente não vê mesmo a dilatação dos materiais, porque essa dilatação ela é muito pequena, não é? Então, a gente só vai perceber quando eu tiver algo muito grande ou quando eu tiver um aumento na temperatura muito grande também. Outra forma de representar o coeficiente de dilatação linear é essa aqui, ó. A gente fala que ao invés de mostrar, como ele disse, né, 3 centímetros divididos por quilômetro grau Celsius, tá? Que a gente viu que é a mesma coisa que falar que existe um aumento, uma variação de 0,0003, não tem unidade de medida, a cada grau Celsius, que é a mesma coisa que 0,003% a cada grau Celsius, tudo bem? Ou até mesmo representar dessa forma, 3 vezes 10 a menos 5, não é? Que é esse número, 3 vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1. Matematicamente, eu também posso pensar em outra coisa. Quando eu falo assim, 1 sobre 10. Bom, 1 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado à primeira potência. Que eu também posso pensar que é 10 elevado a 0 sobre 10 elevado à primeira potência. Não é isso? Bom, né? Lembrando que 10 elevado a 0 é 1. Bom, então a gente também pode pensar assim, ó, se eu conservo a base e subtraio os expoentes, 0 menos 1, então eu vou chegar à conclusão que 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. E isso vai servir para quê? Vai servir para lembrar o seguinte para a gente, que se eu tiver 1 dividido por 5, eu posso escrever como 5 elevado a menos 1. Se eu tiver 1 sobre 2, eu posso escrever como 2 elevado a menos 1. Se eu tiver 1 sobre estrelinha, desde que a estrelinha não seja um zero, né? Não vale zero, desde que ela não valha zero, então eu posso escrever como estrelinha elevada a menos 1. Professor, e onde você quer chegar? Bom, eu quero chegar no seguinte aspecto. Eu quero chegar ao ponto que esse 10, esse 1 é elevado aí a menos 1, né? Na verdade, eu também posso pensar ele de uma forma diferente. Eu posso pensar assim, olha, esse grau Celsius aqui, ó, eu também posso pensá-lo, né? Posso pensá-lo da seguinte forma, ó. Se ele está grau Celsius elevado a menos 1, então eu posso dizer que grau Celsius elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre grau Celsius, que é justamente o que eu tenho aqui, ó. Quando eu falo isso, eu também estou dizendo, ó, tem um aumento, uma variação de 3 vezes 10 a menos 5,
no tamanho desse cara a cada 1 grau Celsius, né? Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre grau Celsius, que é a mesma coisa que isso aqui que eu estou escrevendo. Então, existem várias formas, né, de você representar esse número. Esse alfa, ele me deu desse formato, olha, 3 centímetros por quilômetro por grau Celsius. Mas eu também posso representar isso da seguinte forma: 0,0003, sem unidade medida, porque o metro cancelou com o metro, né, lembra lá em cima, a cada 1 grau Celsius, ou 0,03% a cada 1 grau Celsius, ou ainda dessas outras formas. A mais usual que eu vejo nos vestibulares, a mais comum de aparecer, é ou esse último formato aqui, esse penúltimo formato, tá? Ou esse último formato, tá? Esse aqui não é tão comum aparecer nesse formato, tá? Mas vai dar tudo na mesma. Ok? Então agora você já sabe o que é o coeficiente de dilatação linear e o que esse número representa. Ele representa quantos por cento esse cara vai aumentar. Agora que você já sabe então o que é e como interpretar o coeficiente linear de dilatação, vamos voltar para o exercício.